Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 5 de julho, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 26, que diz assim: Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, segundo Mateus, nós escutamos alguns dias atrás, só que hoje de uma forma mais resumida. Nós vimos aqui no evangelho duas pessoas que procuraram Jesus e manifestaram a sua fé em Jesus. E veja que são duas situações difíceis de sofrimento. A primeira, disse o evangelho, que um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele. Aqui é uma imagem muito bonita. Inclinou-se profundamente diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Veja, a filha dele tinha morrido. Ele poderia ter se conformado com isso no sentido de: não tem mais jeito, a minha filha morreu, acabou-se. Só me resta chorar, só me resta sofrer. Mas é muito interessante quando aquele homem, ele chega para Jesus e acredita que Jesus pode ressuscitar a sua filha. Ah, meu povo, isso nos faz refletir sobre algumas situações da nossa vida que nós achamos impossível. Quantas situações na nossa vida que nós pensamos que é uma situação irreversível. E talvez humanamente seja. Mas é muito interessante a atitude daquele homem. O que a sua fé o leva a fazer? A se inclinar profundamente diante de Jesus e a pedir: Senhor, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Ele está falando com uma certeza tão grande, uma convicção tão grande. Uma primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quando nós estamos diante de Jesus, em oração, em adoração, inclinados profundamente diante de Jesus, será que de fato nós cremos que Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas? Será que aquilo que para nós é impossível, realmente diante de Deus, em oração, a nossa oração diante do Senhor está carregada de uma profunda convicção de fé? É claro que com isso eu não estou querendo dizer que Deus vai realizar todos os milagres que você está pedindo. Não é isso.
Mas a pergunta é: a sua oração, a oração que você faz quando se inclina diante de Jesus, a sua oração é carregada de uma convicção de fé, de uma certeza de que Deus é o Deus do impossível, que Ele pode todas as coisas e que pode intervir nas situações da vida da gente, na sua vida? Ou será que muitas vezes a nossa oração é aquela oração duvidosa, que duvida de tudo? Eu estou aqui rezando, mas eu não sei, vou tentar a sorte, não sei. A coisa mais desmotivada é rezar sem acreditar. Será que você já rezou sem acreditar na sua oração? E não é nem na sua oração também, mas no poder de Deus. Será que você acredita no poder de Jesus em meio às situações difíceis que você enfrenta? A outra situação que o Evangelho nos fala é daquela mulher que está com hemorragia há 12 anos. Ela chega diante de Jesus e diz o Evangelho que ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Ao menos tocar no manto, eu ficarei curada. Veja, mais uma pessoa que estava sofrendo há 12 anos com hemorragia, que já poderia ter se acomodado, que já poderia ter se conformado com o sofrimento, mas mesmo assim, apesar de estar sofrendo há 12 anos, ela carrega dentro de si uma convicção de fé: se eu ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. O que é que nós costumamos carregar dentro de nós, meu povo? Confiança ou desconfiança? Coragem ou medo? Olhe, eu convido você a olhar para dentro de si mesmo. E quando você lida com determinadas situações da nossa vida, da sua vida, o que é que você alimenta dentro de você? A fé, a esperança ou o medo, o desespero? O que é que você alimenta dentro de você? Diante de algumas circunstâncias, diante de algumas situações da sua vida. Que o Espírito Santo venha em teu auxílio, para que, seja qual for a situação ou circunstância, por mais que o momento seja difícil na sua vida, você sempre carregue dentro de si uma profunda convicção de fé, de que Deus está a te ouvir, de que Deus pode todas as coisas, assim como pode intervir na situação que você está vivendo. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.